Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 28 de janeiro de 2021. Bom, quinta-feira é dia de tirarmos dúvidas. Na semana passada, eu respondi qual é a melhor forma de evangelizar, porque essa foi uma pergunta que me foi feita e eu respondi essa pergunta na semana passada, e hoje eu quero meio que atrelar um assunto à pergunta da semana passada, e hoje eu vou responder qual é a melhor forma de discipular. Por que eu atrelei essas duas perguntas? Porque normalmente nós confundimos evangelização com discipulado. Evangelização é aquele primeiro contato que a pessoa tem com a fé cristã. Então, a maioria dos brasileiros eles já são evangelizados. Eles já foram em uma igreja, eles já fizeram algum tipo de oração, eles creem em Deus, eles conhecem a Bíblia. O problema desses crentes é que eles não são discipulados. E hoje eu quero falar sobre esse assunto que é importante. Qual a melhor forma de discipular? Bom, a primeira coisa que a gente precisa tratar é o seguinte: a ordem de Jesus para discipular ela é clara. Mateus 28, 20 diz que nós devemos ensinar os discípulos a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Ou seja, discipulado não é uma opção para o crente. Se você é crente, se você crê em Deus, se você é convertido, se o evangelho de fato faz sentido para você, naturalmente você precisa e deve desejar o discipulado. Tanto o seu discipulado, você deve ser discipulado, como também você precisa discipular outras pessoas. Mas, será que existe uma forma correta de fazer? Bom, eu não diria que existe uma forma correta de fazer, mas eu diria que existem alguns elementos que precisam ficar claros quando nós falamos de discipulado. Eu quero começar falando do que o discipulado não é. Essa é a primeira coisa que eu acho importante destacar. Primeiro, discipulado não é bate-papo. Então tem gente que acha que está ali num bate-papo falando de coisas relacionadas a Deus, falando de coisas relacionadas ao ministério e que isso é discipulado. E de fato isso não é verdade. Um bate-papo é importante, uma boa resenha, falar sobre as coisas de Deus é importante, mas não é discipulado. Discipulado também não é amizade, fraternidade. Eu falo isso muitas vezes para alguns irmãos, eu digo que existe muita fraternidade no nosso meio, mas não existe muita paternidade. Eu uso o termo paternidade porque o Novo Testamento em alguns lugares vai relacionar paternidade com o discipulado. Portanto, discipulado não é amizade. E discipulado não é visita. Discipulado não é quando um crente visita outro crente. Isso aí é uma visita. Ah, mas nós falamos de coisas de Deus? Ótimo. Pode contribuir? Pode. Mas isso não é discipulado. Então, pastor Léo, vamos falar um pouco do discipulado. Será que existe uma forma do discipulado acontecer? Sim. O discipulado ele precisa ser orgânico. E quando eu digo orgânico, eu quero destacar dois aspectos. Primeiro, ele é espontâneo, ou seja, ninguém deve forçar um discipulado. Esse discipulado não deve ser orientado por uma liderança que está completamente de fora dessa relação. Essa relação ela precisa surgir de forma natural, espontânea, sem ser forçado. Ainda que seja intencional, ainda que os dois elementos envolvidos naquele discipulado, 2, 3, 4, 5, né? Você pode fazer um grupo de discipulado, mas ainda que eles estejam ali envolvidos intencionalmente, aquilo precisa ser espontâneo. Então, primeira coisa, orgânico, ou seja, espontâneo e intencional. Em segundo lugar, ele é relacional. Por isso que eu disse que ele não é uma visita, porque precisa criar uma amizade. Mas ele também não é amizade, porque se ficar só na amizade, ele não vai para frente. Precisa haver um relacionamento, precisa haver amizade, tem que ter encontro, tem que comer junto, tem que viajar junto, não é obrigatório, mas é bom, tem que estar no mesmo ministério, não é obrigatório, mas é bom. Enfim, as pessoas precisam se relacionar para existir um discipulado, senão não vai ter de fato um discipulado efetivo. E em terceiro lugar, o discipulado ele é bíblico, ou seja,
ele precisa aplicar as verdades das Escrituras na vida um do outro. Ou seja, não podemos eliminar o aspecto bíblico. Isso pode parecer elementar, mas existem discipulados que aplicam psicologia, existem discipulados que aplicam coaching, existem discipulados que aplicam princípios corporativos, indicadores corporativos, mas não aplica a Bíblia. Discipulado precisa aplicar a Bíblia. E em quarto lugar, o discipulado precisa ser ativo. E o que é isso? Impõe responsabilidades, tanto do discipulador quanto do discípulo. O discipulador não pode querer mais do que o discípulo e nem o discípulo querer mais do que o discipulador. As responsabilidades, elas precisam estar claras, cristalinas. As responsabilidades precisam estar objetivamente colocadas para que ninguém possa interferir nesse discipulado feito um a um, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para contribuir bastante. Poderíamos falar mais coisa aqui, mas o tempo de fato não vai nos permitir. Nós estamos iniciando no próximo domingo uma série de ministrações na igreja, seguindo obviamente a nossa pregação expositiva de Marcos, onde Marcos também fala sobre essa ordem de evangelizar e discipular. Nós queremos aproveitar isso para poder ensinar um pouco a igreja sobre esses dois aspectos. Então fique ligado aí nos nossos próximos episódios do Evangelho de Marcos, que nós vamos falar bastante sobre evangelização e também discipulado, tá bom? Que Deus abençoe, uma ótima quinta-feira a todos e fiquem com Deus.